O governo Lula voltou a gastar com publicidade estatal em jornais e revistas em seu primeiro ano de retorno ao Palácio do Planalto. Segundo o levantamento feito pelo site Poder 360, as cifras saltaram de R$ 117 mil em 2022, ainda no governo de Jair Bolsonaro, para quase 3 milhões e meio de reais em 2023. Em apenas um ano, Lula já gastou com publicidade quase o mesmo valor investido por Bolsonaro em seus 4 anos de mandato. O governo do ex-presidente investiu 3 milhões e 900 mil reais em propaganda estatal no período entre 2019 e 2022. No caso do governo Lula, os veículos com linha editorial alinhada à esquerda foram os que mais receberam verba de publicidade estatal. A revista Carta Capital faturou mais de R$ 1 milhão em anúncios no ano passado e o site Brasil 247 recebeu quase R$ 800 mil. O Grupo Globo também se beneficiou aí com a volta de Lula ao poder. Carlo Cauti, zero novidade, a farra voltou aí da verba pública para alimentar os veículos de comunicação. No ano passado, os pagamentos que partiram aí da SECOM, né, a Secretaria de Comunicação da Presidência e de outros ministérios, saltaram de 89 milhões de reais em 2022 para 142 milhões de reais no ano de 2023. E ainda mais grave, Paula, é que a propaganda que na verdade serviria, por exemplo, as campanhas contra a dengue, receberam menos dinheiro, a metade basicamente, do que o dinheiro que foi gasto só com a mobília, com a cama, quarto e sala da Janja no Palácio da Alvorada, sobre a desculpa que os móveis teriam sido roubados pelo ex-presidente Bolsonaro, quando na verdade nunca saíram do lugar onde sempre estiveram, ou seja, no próprio Palácio da Alvorada. Ou seja, a única propaganda útil que o governo podia fazer, não fez. E não por acaso temos recordes de dengue no Brasil, recordes de mortes, e a secretária especial do Ministério da Saúde para a luta contra a dengue passou janeiro inteiro de férias fora do Brasil. Assim, se não fosse trágico, se não tivesse gente morrendo no Brasil por causa da incompetência do governo, seria francamente ridículo. Mas agora, essa questão que a gente está vendo aqui, que temos, novamente, os blogs, porque não pode falar que é jornalista, né? Porque é blogueiro, Brasil 247, que inclusive, famoso por publicar várias vezes notícias falsas e inverídicas, voltaram a receber rios de dinheiro público, como nos melhores tempos do governo Lula I e Dilma, né? E também temos a questão de publicações muito amigas, como a Carta Capital, que não tem mais leitores, basicamente, que faz poucos milhares de exemplares por semana, que voltou a receber milhões de reais para garantir a sua sobrevivência e se tornar, mais uma vez, a SECOM adicional, né, do governo federal. O que fica dessa questão? Alguém já ouviu falar na maior receptora de dinheiro público, né, do Brasil, que as queimadas aumentaram nos últimos meses? Não, porque obviamente não tem interesse. O Pix caiu e obviamente não vai divulgar essas notícias. Alguém já ouviu falar na maior receptora de dinheiro público, da SECOM, que o número de Yanomamis mortos por doenças aumentou de um ano com o outro? Também não. Então, alguém já ouviu falar que a inflação está subindo, especialmente a dos alimentos? Também não. Então, assim, quando o governo banca, aí ganhou apoiadores na grande imprensa, na velha imprensa, que se tornaram auxiliares da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. O Flávio chama atenção, né? Esse número aqui, 3,9 milhões de reais gastos em 4 anos do governo anterior em publicidade estatal e só em 2023, no ano passado, 3,5 milhões de reais gastos aí em publicidade com jornais e revistas pelo governo Lula. Um ano. Um ano. Vamos lá, né? Então a gente está multiplicando aí bastante. Isso você começa a entender por que os jornalistas apoiam tanto o governo. O ponto fundamental, a meu ver, é o seguinte: quando você fala em publicidade do Estado, ora, por que o Estado precisa fazer propaganda? Por que a Petrobras precisa fazer propaganda? Por que o Banco do Brasil precisa fazer propaganda? A Caixa precisa fazer propaganda? Essas são empresas que elas são mandatórias, entendeu? Para começar, elas são gigantescas. Segundo lugar, elas são do Estado, ou seja, você tem que consumi-la, tem que pagar por ela, consumindo ou não. Então, que propaganda que elas estão fazendo? Porque você precisa estar lá na emissora lá do Plim Plim, daqui a pouco aparecer uma propaganda
da Petrobras. Olha, para melhorar a imagem da Petrobras, para melhorar a imagem de uma empresa estatal gigante no qual, sei lá, você já é obrigado a, sei lá, ter conta em banco ou não sei mais o que, não importando se você consome o produto dela ou não. Ora, isso é simplesmente um escambo por apoio. Ou seja, você chega lá por esses blogzinhos, achei curioso aqui que o Caute falou, né? Porque quando é da direita, aí fala blogueiro bolsonarista. Não é jornalista, nunca. Eu já escrevi livro comentando sobre isso. No Suprema Desordem eu comento sobre isso. Agora, foragido, ou seja, né? Quando, por exemplo, fala... Será que alguém vai falar do dono do Brasil 247 lá falando assim, ó, o cara que ele quase foi preso, a PF pediu pra prender. E o Sérgio Moro que falou assim, olha, prender jornalista acho melhor não, né? Nunca vão comentar. Nunca vai ter um adjetivinho de nada, tá? Mas aí vão lá e colocam dinheiro nesses caras. Esses caras, eles são tratados lá pelo Palácio como grande mídia. Não tem distinção entre, olha, essa é a mídia oficial, essa é a mídia independente, a mídia alternativa. O próprio governo Bolsonaro chamava de mídia alternativa. Eu reclamava bastante disso. Não tem nada. Agora, o que é mais curioso é o seguinte, a SECOM pagando essa grana federal aí, literalmente, para esse tipo de gente, ou seja, os grandes jornalistas da grande mídia e também os blogs de apoio, assim, descarado ao PT, o que ela está fazendo? Ela está transformando toda a mídia brasileira do estamento burocrático, do establishment, dessa mídia que é considerada oficial, em um puxadinho da SECOM, o que é bastante curioso, porque eles fizeram CPI das fake news, CPI da Covid, eu não sei mais o que, um monte de jornalista falando assim, será que o Bolsonaro não tá dando dinheiro aí através da SECOM? Tem até hoje, né, uns trouxinhas aí que ficam com esse tipo de acusação solta. Só que eles, a própria mídia oficial do Brasil é quem recebe o dinheirinho da SECOM para falar, falem bem do Lula. A gente sabe bem como que são as coisas no Brasil, né?